Ei, me fala uma coisa, será que eu posso confiar 100% em Deus? Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Alguém que se arrepende, arrepende de alguma coisa que fez de errado. Então, como que eu posso confiar plenamente em Deus? Afinal de contas, como que eu explico esse texto dentro das Sagradas Escrituras? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Promessas de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui desse lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva. Por quê? Porque todos os dias tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Afinal de contas, Fábio, tem vídeo novo todo dia? Sim, todos os dias eu posto mais ou menos 8 vídeos, como os shorts. É só você dar uma olhadinha nos shorts todos os dias. Tem aqui cerca de 8 shorts, além... Você já respondeu as minhas perguntas bíblicas? Eu já postei mais de 160 perguntas bíblicas. Faz o seguinte, entra na aba comunidade e faz uma maratona. Vê se você acerta todas as perguntas bíblicas. Se não, nós precisamos estudar um pouquinho mais as Sagradas Escrituras. Afinal de contas, eu posso confiar 100% em Deus? Será que Deus é um ser confiável? Será que a Bíblia diz que ele se arrependeu? Fato. Está escrito. E não foi uma vez, não. Foi várias e várias vezes onde eu encontro na Bíblia que Deus se arrependeu. Por exemplo, Deus arrependeu de fazer o homem. Ele disse isso lá em Gênesis capítulo 6. Deus se arrependeu também, é tão interessante, na cidade de Nínive. Existe o verbo que Deus se arrependeu. Ou seja, como que eu posso confiar em alguém que se arrependeu? Que se arrepende de ter feito alguma coisa? Ora, se eu me arrependo, tratando na tratativa humana, logo eu entendo que talvez ele fez alguma coisa errada. É claro que tem coisas que eu faço e eu me arrependo, não porque eu fiz errado, porque talvez eu deixei de fazer, e aí eu passo a me arrepender. Mas afinal de contas é o seguinte, eu posso confiar 100% em Deus, sabendo que ele é um ser que se arrepende? Ou que ele se arrependeu em algum momento? Será que ele pode falar alguma coisa para mim, ao meu respeito, e passa algum tempo, ele muda de ideia e ele diz, não foi bem isso que eu quis dizer, Fábio. Deixa, agora que eu pensei melhor, eu vou refazer aquilo que eu tinha falado algum tempo para nós. É justamente isso que nós vamos tratar nessa aula, a lição de número 13, que tem como título As Promessas de Deus são infalíveis. Olha o que diz Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir? Horas. Por que Deus, então, ele não se arrepende e nem mente? Muito simples, porque mentir e arrepender-se é coisa de homem. Mas espera aí, tem coisas humanas que Deus faz. E por que tem coisas que ele não faz? Simples, porque mentir é errado. O Papai do Céu diz que mentir é coisa maligna. A Bíblia proíbe a mentira. A mentira é um pecado. Mas se arrepender, Fábio, arrepender-se, a gente bate palma para quem se arrepende, não é verdade? Se alguém se arrepende de alguma coisa, é louvável. Mas para Deus não funciona. Por quê? Porque arrepender-se é mudança de comportamento. E isso é uma coisa que Deus não tem. Presta atenção, Deus não fica de manhã com um humor, à tarde outro e à noite outro. Não, o humor de Deus é o mesmo.
o comportamento dele é invariável. Deus não fica variando e oscilando mediante as minhas atitudes. Por quê? Porque Deus mede ou ele anda segundo a sua própria palavra que ele estabeleceu. Então Deus é um ser invariável. Deus não fica variando. Por isso que mentir, embora seja ruim, Deus nunca faça. O arrepender-se também ele não faz. Por quê? Porque é uma atitude que simplesmente o ser humano precisa atender. Deus não precisa mudar de comportamento. Por quê? Porque tudo aquilo que ele faz é perfeito, agradável. É isso que a Bíblia diz. Por isso que ele não faz isso, porque isso é coisas de homem. Embora tenha outras coisas do ser humano que Deus faça, arrepender-se é uma coisa que ele não faz, porque arrepender-se literalmente é uma mudança de atitude. Ponto 2. Por que então Deus se arrependeu? Ora, a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. É só você ler Gênesis capítulo 6. Deus arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia vai dizer em outros textos que Deus se arrepende. Embora nós acabamos de ler que Deus não se arrepende. Afinal de contas, ele se arrepende ou não se arrepende? O que ele quis dizer em Gênesis quando ele se arrependeu de ter feito o homem? Presta atenção nessa informação. Deus não muda de ideia em relação ao ser humano. Será que Deus se arrependeu de ter feito Adão lá no Éden? É claro que não. Mas por que ele se arrependeu de ter feito o homem? Ele se arrependeu de ver a atitude do ser humano. Ou seja, na questão do Éden, o pecado, na questão de Noé, o pecado chegou num ponto tão alto que Deus se entristeceu em ver o rumo que o ser humano tinha tomado. Ele não se arrependeu de ter feito ele no Éden, mas ele se arrependeu. O verbo aqui arrepender-se no hebraico tem a ideia de entristecer-se, lamentar-se. Ele se entristeceu em o rumo que o ser humano tinha tomado na geração de Noé. É essa a ideia. Ele se entristeceu pelo rumo que o ser humano tinha tomado naquela época. Por quê? Porque o verbo em hebraico aqui é naham. E naham significa lamento, lamentar, entristecer-se. Então essa que é a ideia. Deus olhou e Deus estava se lamentando. Deus estava entristecido. Ele estava muito triste. O coração dele pesou. É essa a expressão na Bíblia. Pela situação que o ser humano estava tomando naquele momento. Ou seja, é por isso que o termo usado foi arrepender-se, mas na verdade a ideia é que Deus se entristeceu, Deus lamentou pelo rumo que o ser humano tinha tomado. Tópico 3, as infalíveis promessas de Deus. Ponto 1, um plano glorioso. Presta atenção, a queda não pegou Deus de surpresa. Vocês acham que Deus ficou preocupado? Ele estava sentado no trono e de repente, quando Adão e Eva caíram, Deus se levanta do trono e diz: meu Deus! Ele fala para ele mesmo, né? Meu Deus, e agora? E agora? É como se ele olhasse para ele e ter falado: o que eu vou fazer agora? Dessa eu não esperava. Presta atenção, ele é onipotente, onisciente, ele sabia de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, eu preciso acreditar que existe um plano glorioso. Nada pega Deus de surpresa, muito menos a primeira ou o primeiro pecado na terra, cometido dentro da terra, ou cometido pelo ser humano. Isso não pegou Deus de surpresa, isso estava no plano de Deus. Na eternidade, isso já estava na presciência de Deus. Ele já sabia que isso iria acontecer. É por isso que você precisa entender que Deus é um ser infalível. Nada sai do controle de Deus. Ponto 2, a eternidade. A eternidade é outra
promessa para o nosso coração. Por quê? A eternidade é o nosso destino. Você precisa entender que a eternidade te espera. E o que é eternidade? É a vida eterna com Deus. Porque existe uma outra eternidade longe de Deus, que a Bíblia chama isso de morte. Mas a vida eterna é um viver com Ele. Então aquilo que aparentemente começou destruído no Éden, negativo. A queda não pegou Deus de surpresa, por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva pecar, o Cordeiro já tinha sido sacrificado, já tinha sido morto, imolado pelos meus e pelos teus pecados. Por isso que a eternidade é o nosso destino. E aí eu entro no ponto 3, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Querido, presta atenção. Você precisa entender, é só dar uma olhadinha na história. Deus nunca perdeu uma batalha. Não tem um texto bíblico que não se cumpriu, que Deus falou e não se cumpriu, que passou o tempo e não se cumpriu. Todas as promessas de Deus, todas as coisas que Deus verbalizou, se cumpriu. Por isso que a esperança, ela é forjada, ela é construída na promessa, naquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou é infalível. É só você olhar na história, existem rastros bem legíveis da infalibilidade de Deus. Nenhuma palavra até hoje, em 2024, ficou sem cumprir, porque Deus falou e ele errou. Os seres humanos erraram, mas todas as palavras que Deus falou, aquilo que está escrito no texto sagrado, se cumpriram. Por isso que você tem que terminar o ano acreditando e começar o ano acreditando que nós servimos um Deus infalível, que nós temos um livro na nossa mão que é um livro infalível, que tudo aquilo que Deus escreveu, Deus não escreveu, mas tudo aquilo que foi escrito ao nosso favor ou para nós, foi escrito para nós acreditarmos que Deus não falha. Esse livro é uma prova viva da infalibilidade de Deus. A história está repleta de coisas que prova que tudo passa, mas ele permanece para todo sempre. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo ano, ou, na verdade, no próximo vídeo, querendo Deus.